Vamos começar falando sobre dívidas, né? Quando eu olho para o mundo hoje, é notável ver que as pessoas têm problemas com dívidas. A dívida é um grande problema. Quando a gente olha para fora, e olha principalmente no contexto do Brasil, mais de 73% das famílias brasileiras estão endividadas. Quem conhece esse dado? Levanta a mão. Então, vários já têm consciência do problema. Então, a dívida é um grande problema. E vocês sabiam que quando a pessoa está endividada, uma família endividada, ela vai ter problemas em outras áreas? Área emocional, área dos relacionamentos. Às vezes vai ter pai brigando com o filho, marido brigando com a mulher, e o problema é financeiro, que está desencadeando tudo. Então, as dívidas são um grande problema. A gente vê famílias sendo destruídas por causa das dívidas. E todo mundo que tem consciência desse problema, talvez alguns aí sintam-se chamados ou se sintam capazes de dar uma contribuição. É para esse lugar que a gente tem que olhar. E trazendo essa problemática do olhar para fora, é importante a gente ter um segundo olhar, que é olhar para dentro. E eu quero passar a palavra para a Jéssica, para, nesse olhar para dentro, ver o que nós podemos fazer. Como uma perspectiva do olhar para dentro, do autoconhecimento, pode revelar sobre esse assunto das dívidas. Então, Jéssica, a palavra está com você. Boa tarde, batalhão. Que bom que vocês estão aqui hoje. Então, quando nós falamos de dívidas, não estamos falando só de números, né? Na realidade, nós estamos falando de emoções. E por que eu estou falando isso? Exatamente porque o dinheiro ele está diretamente ligado às nossas emoções, né? Então, trazendo esse olhar para dentro, é interessante a gente começar se questionando sobre como eu entrei nesse processo de endividamento. Porque a dívida, na realidade, ela é um sintoma, mas a causa ela está escondida por trás de outras coisas que nós precisamos investigar. Então, essa parte de autoconhecimento, entender ali por que você entrou nesse ciclo, entrou nesse processo, é extremamente importante. Porque através disso você vai conseguir mensurar os seus comportamentos. A sua decisão de compra também, né? Então, como o Gustavo falou, existem hoje muitas pessoas endividadas que nem querem olhar, na verdade, para esse problema. Então, essa parte de autoconhecimento é o primeiro ponto, o ponto inicial que vocês podem recorrer para poder entender, né, como que vocês entraram aí nesse processo. Excelente. Agora eu quero passar para ter uma visão do alto, de princípio, de valor, trazer uma sabedoria aí sobre o tema. A palavra aqui para Júnior. Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, em relação às dívidas, quando se fala de princípios e valores, a palavra de Deus diz assim, que aquele que toma emprestado é servo daquele que emprestou. Então, se você passar por esse princípio, você vai entender que seu cartão de crédito é o empréstimo, seu empréstimo pessoal, você está tomando emprestado. E se você está tomando emprestado, você virou escravo daquilo que você tomou emprestado. Então, trazendo esse quesito de uma perspectiva do alto, precisamos primeiro entender para que serve o dinheiro. Na Bíblia, tem dizendo assim, ó, Jesus fala que o dinheiro é um senhor. Ele não chama mais nada de senhor, apenas o dinheiro como senhor. Por quê? A gente sabe da passagem do jovem rico. Se você ama o dinheiro, aí sim é um problema. E por que as dívidas? Porque não cumprimos princípios. Um dos princípios básicos de prosperidade está escrito em Malaquias 3:10. Trazei o dízimo à casa do Senhor. Então, quando você cumpre esse princípio, automaticamente você está protegendo as suas finanças. Tudo aquilo que você iria fazer de errado, o Senhor vai proteger e vai te dar sabedoria para você gerir o seu capital. Cumprindo apenas esse princípio, que está lá escrito em Malaquias 3:10. Trazei o dízimo à casa do Senhor. Ah, Júnior, mas eu não sou cristão, eu não sou católico. É um princípio. É milenar. Você não precisa ser de religião nenhuma para cumprir. Eu tenho amigos que cumprem esse princípio e prospera até hoje. Não vai à igreja, não participa de cultos, mas todo mês ele dá o seu dízimo. Boa. Forte.
Agora, nesse segundo bloco, eu quero falar sobre finanças, tá? Então, o recado do Júnior é: não sejamos escravos do dinheiro. Não tenhamos amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si. O dinheiro é um facilitador, é energia de troca. Facilita pra caramba a nossa vida. Agora, quando o dinheiro tem o nosso coração, é aí que tá o problema. Então, para falar de finanças, é muito importante ressaltar o quê? A gente também vive num país onde as pessoas não organizam suas finanças. Isso é um grande problema. Quem tem paz na bagunça ou no caos? Quem gosta de uma casa bagunçada se sente bem assim? Né? E por que, quando o assunto é finanças, é dinheiro, a gente não organiza os gastos, os investimentos, quem investe? Então, é muito importante ter a organização financeira. A falta de organização financeira é um grande problema também na sociedade. E está relacionado também, sabe com o quê? Com um grande problema, a comparação. Às vezes você compara demais a sua vida financeira com a vida do outro. Só que às vezes o outro está numa fase diferente da sua vida. Então é muito importante a gente não comparar, porque a comparação faz a gente parar. É verdade. A gente para no tempo. Olha aí. Tá olhando, fica parado, a gente não prospera. Então a comparação muitas vezes faz o quê? Ah, meu vizinho comprou um carro, vou comprar também. Só que ele comprou à vista, aí eu vou e financio. Faço uma dívida, eu entro no endividamento por quê? Por comparação. E no momento que a gente vive atual, né, de rede social, todo mundo quer postar. Aí quer postar o carro novo, a casa nova, a viagem que fez, e tudo é para mostrar. E aí a gente, quando faz para mostrar, não dá certo. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser feliz por quem nós somos, e não pelo que a gente tem. Esse é o grande código aqui das finanças também. A nossa felicidade está atrelada ao que nós somos em identidade. Eu tenho que ser feliz porque eu sei quem eu sou. Eu sei o meu papel como homem, eu sei o meu papel como Gustavo aqui no mundo. Isso me faz feliz, ter clareza da minha identidade. Não é o que eu tenho, porque o que eu tenho pode simplesmente alguém carregar, alguém pode roubar, mas a minha identidade não. Então a gente tem que pegar esse código e entender que a gente tem que viver uma vida feliz por quem a gente é. Está cheio de influenciador famoso, milhões de dinheiro e numa depressão. Então será que realmente o dinheiro é o que faz a diferença? São as posses, é o que você tem? Não, é quem você é. E agora, para ter uma perspectiva do autoconhecimento, passar a palavra para a Jéssica aqui, para ela dar essa contribuição com o tema. Bom, gente, é exatamente isso, né? Muitas vezes esse papel de comparação nos coloca em riscos, né? Em relação a dívidas, como a gente já falou no bloco anterior. E aí, antes mesmo, eu trago para vocês uma orientação, né, de conhecer as suas emoções inicialmente e começar a se perguntar antes de fazer qualquer compra, qualquer novo compromisso. Será que eu realmente estou precisando disso? Ou eu estou querendo impressionar alguém? Será realmente que eu preciso disso ou eu estou querendo suprir algum vazio de um outro pilar da minha vida que está desalinhado e eu estou descontando nas finanças? Então, esses são questionamentos que vocês já podem começar a se fazer todas as vezes que vocês estiverem no processo de uma nova compra. Porque hoje, com a facilidade também de cartão de crédito, o Pix, né? Nós entramos ali sempre achando que a gente precisa consumir tanta coisa quando a gente não faz o mínimo, que é, pelo menos, abrir o nosso extrato bancário ali e dar uma olhada no que foi que a gente recebeu e gastou no final do mês. Então, a gente ouve muito as pessoas falando: meu Deus, eu não sei para onde o meu dinheiro vai. Você abre o seu extrato para verificar. Porque ali tem um histórico onde tudo se mostra. Tudo que você fez ali no decorrer do mês, ou um dia que seja, né? Já te traz ali o reflexo de onde vocês estão se excedendo. Então é necessário parar de comprar emoções. A partir do momento que vocês pararem de comprar emoções, né? A gestão financeira, a organização financeira, ela já se faz presente ali na sua vida. Boa. E aí, Júnior? E do olhar do alto, o que é que você pode trazer de princípio, de valores, né, de sabedoria sobre como lidar com as nossas finanças pessoais? Pois bem, observe. Em Provérbios 3, diz assim que tem aqueles que, eu vou parafrasear aqui o versículo, tem aqueles que têm, mas vivem como se não tivesse. E tem aqueles que não têm e vivem como se tivesse. Então, é um princípio muito básico. Engloba aquilo que vocês estavam falando aqui. Porque se eu quero ter algo para mostrar, eu não tenho. E vivo como se tivesse. Mas, se tem uma pessoa que ela tem, ela sabe gerir,
e aquilo não toma a cabeça dela, ela tem, mas ela vive como se não tivesse. E esse é muito mais rico do que aquele que quer fazer apenas por aparência, para mostrar. Então, o que podemos aprender de fato com isso é, se no seu pé, se cada passo que você dá, você não consegue alcançar o que o outro do lado alcançou, calma, seja diligente. Em Romanos diz assim, a ninguém devais coisa alguma, se não for o amor. Então, quando você se precipita e você coloca o seu pé onde ele não pode colocar, você vai cair aonde? No princípio que eu falei anterior. Você vai pedir emprestado. Seja para banco. E aí, eu volto a ressaltar. Às vezes, a gente não acha que o cartão de crédito é um empréstimo. Mas é pior do que você pedir um emprestado a um irmão. Porque você pedir ao irmão não entra juros. Mas se usou o cartão de crédito, provavelmente vai entrar juros em algumas certas ocasiões. Então, eu deixo o versículo para vocês. Romanos. A ninguém devais coisa nenhuma, se não for o amor. Muito bom, viu? Rapaz, só os códigos aí. Cadê caneta e papel para anotar aí? Aí, ó. Quem faz tarefa prospera, viu? É sobre isso. Vamos para o tema de investimentos agora, esse bloco de investimento. O que é investir? É plantar para colher. Quando você planta uma semente, aquilo vira uma árvore e dá fruto, você investiu com trabalho ali de plantar semente, de cuidar, regar, porque é todo um processo, né? Não é do dia para a noite. Então, para falar de investimentos, eu preciso falar que a gente olha para o mundo hoje e vê pessoas que não investem, têm dificuldade de multiplicar o recurso que tem. Só que nós temos que ser bons multiplicadores, porque isso faz parte da nossa essência. Sim. No útero da nossa mãe, a gente era uma célulazinha que fomos dividindo, multiplicando a divisão. Dividia, mas multiplicava. Até formar um ser humano perfeito, a imagem e semelhança de Deus. Então percebe que a multiplicação está no nosso DNA. A gente tem que ser bons multiplicadores de recursos, bons multiplicadores de talento. Então é sobre isso. Quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê várias pessoas perdidas no vício em aposta, acreditando que está investindo, fazendo aposta. Então, o mundo está cheio de armadilhas, todas para abocanhar o seu dinheiro. Se você não tem um conhecimento de investimentos, facilmente você é enganado. Chega um enganador e fala assim, invista seu dinheiro aqui, você vai ter 10% ao mês. Porque a pessoa que investe sabe que isso aí não existe. 10% ao mês, com segurança, que retorno absurdo é esse? Então, o conhecimento, a prática, o começar a investir, realmente tem o poder de transformar a nossa vida e evitar que a gente caia em golpe, em ciladas, e entre num processo de crise, por exemplo, financeira. Então, olhando para esse contexto dos investimentos, onde a gente está num país onde poucos brasileiros investem, nos Estados Unidos mais de 60% dos americanos têm conta em bolsa de valores. Na Europa é 75%. Aqui no Brasil, quem chuta? É menos de 5%. Agora, com a internet, muita gente tem se estudado o tema, está chegando nos 5%. Olha, com a parte da nossa população que de fato estuda, porque o sistema de ensino não oferece, você não aprende isso na faculdade, na escola. Então nós temos sim um grande problema. Quem vão ser os heróis que vão ensinar a educação financeira aí para a população brasileira? Não é? Tá faltando, hein? Quero passar a palavra para a Jéssica aqui, para trazer um olhar aí para dentro dos investimentos. Gente, é muito importante lembrar que o conhecimento, ele liberta, né? Então, só pincelando o que a gente já falou até aqui, quando você começa a entender o porquê que você está tendo certos comportamentos, né, não saudáveis de compra, quando você minimamente se planeja para se organizar e entender onde você está gastando, onde você está se excedendo e o porquê, automaticamente fica mais clara toda a situação, né? Vocês começam a elevar o nível de consciência de vocês. E aí, para ter, na verdade, uma boa gestão financeira, não é só, na verdade, pagar as contas em dias. Você precisa pagar as suas contas, mas você precisa ter uma reserva. Você precisa também ter o seu momento de lazer. Esse dinheiro, ele também precisa ter que servir para você, né? Não vale a pena só a gente trabalhar e não ter nada em troca em relação a isso, porque isso vai gerar desmotivação, certo? E aí, depois de fazer essa organização, o investimento é extremamente importante. Porque qual é a pergunta que vem? Vocês preferem continuar trabalhando pelo dinheiro
certo? Ou permitir que o dinheiro trabalhe por vocês, né? Trabalhe para vocês, que é exatamente o que acontece nos investimentos. Então, se você começa a organizar as suas finanças, sobra aquele saldo ali para investimento. Sendo que hoje tem muitas pessoas presas na crença de que investimento é só para rico. E isso não é uma realidade. Qualquer pessoa pode iniciar um investimento. Agora, é interessante vocês serem conscientes de que nenhum investimento, como o Gustavo falou, ele vai ser de imediato. Muita gente hoje está tirando a própria vida por ansiedade, pelo sentimento de fracasso, de ter investido de maneira errada. Então, você precisa minimamente estudar um pouco sobre o assunto. Conversar com pessoas que já entendem sobre isso e entender que há o tempo de plantar, esperar e colher. Então, é essa paciência que vocês precisam ter nesse processo. E a ansiedade, talvez, de querer que o resultado venha logo amanhã, isso já é, assim, um ponto crucial para que vocês realmente entrem num processo muito, muito perigoso. E, assim, é importante também que vocês saibam quais os objetivos de vocês, quais são os sonhos que vocês querem realizar. Porque o investimento está muito ligado a propósito, muito ligado a sonho. Então, se vocês não têm uma meta clara do que vocês querem realizar, vai ser muito difícil vocês entenderem onde vocês vão investir. Perfeito. Investir é um processo. Ela falou muito bem. Tem hora de plantar, tem hora de colher. Repitam comigo assim: tem hora de plantar, tem hora de colher. Vamos levar isso gravado. Agora eu quero passar a palavra para Júnior aqui, para trazer sabedoria sobre o tema investimentos. Ele que é educador financeiro, tem autoridade demais para falar aí do assunto. Sim, gente, ó. Trazendo uma perspectiva do alto, para que possamos entender sobre essa questão de investimento. Eu vou trazer algo aqui que talvez não tenha nessa perspectiva técnica de investimento em si, mas você vai entender. A palavra diz assim que o coração generoso ele prospera, que é melhor você ter para dar do que não ter e pedir. A primeira pergunta: para que você quer ter? É só para você? Porque, e aí você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com investimento? Teve várias pessoas aqui que quando se apresentou, Gustavo falou que cuidava de pessoas. Mas se você é generoso, você semeia na vida de pessoas. Você investe na vida de pessoas. E não é só com carinho, com amor, não. É com dinheiro também. Os meus mentores, volta e meia, eu chamo eles no WhatsApp, Gustavo, e peço Pix. Manda seu Pix aí. E manda uma quantia lá para eles. Porque um coração generoso, ele prospera. E quando você entende aonde você está investindo, é aqui que eu quero que você tenha atenção. Porque se você investe na vida de uma pessoa que ela já é próspera, você está atraindo prosperidade para você. Porque o coração generoso, ele prospera. Quando você investe na vida de alguém que é próspero, você está carregando aquela frequência daquela pessoa. Você está emitindo também aquela frequência. E automaticamente os céus vai se abrir para você. Eu não sei no que você acredita, mas eu posso te trazer toda a certeza que quando você tem esse coração generoso, você abençoa pessoas, você é abençoado também. Então eu diria para você que o maior investimento é abençoar pessoas. Abençoar mesmo, com dinheiro. Porque quando você abençoa com dinheiro, você está mandando duas respostas para o mundo espiritual. A primeira: o dinheiro é meu escravo, ele não me domina. E a segunda: eu amo abençoar pessoas. Então, seja um abençoador e você vai prosperar. Porque esse, na minha concepção, é um dos melhores investimentos. É verdade. Boa. Vamos fazer um breve resumo aqui. Então, a gente entende que existem grandes problemas: falta de educação financeira, problemas de dívida na sociedade, problemas das pessoas não saberem investir, multiplicar o recurso. E aí fica a convocação, né? Será que tem alguém aqui que vai dar uma contribuição nessa área, vai abrir a boca? Pode ser dentro de casa, ensinando alguém que tem maus hábitos financeiros a ter bons hábitos financeiros. É isso que é ser um exemplo. É isso que é usar a comunicação de forma intencional e gerar transformação. Ok? Pode levantar aí. Quero agradecer aqui ao Júnior pelos códigos de sabedoria. Foi uma honra receber você, dividir esse papo trincheira aqui e poder estar contribuindo através da sua voz aí com a transformação, a iluminação
na vida de cada vez mais pessoas. Porque é só o começo. Muito obrigado. Amém, mas como nós diríamos. Pode dizer seu amém. Salva de palmas. Você vai tirar uma foto? Não. Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas também para a Jéssica. Quero agradecer por essa mulher, luz através da sua fala, pode compartilhar demais aqui um pouco do seu conhecimento. E está todo mundo convocado a seguir tanto o Júnior quanto a Jéssica lá no Instagram para poder estar bebendo mais dessa fonte aí de conhecimento, ok? Muito obrigado. Juntem aí para tirar uma foto.